Pronto. A partir de agora já está gravando aí, os irmãos vão aparecer na telinha lá, viu? Deixa eu botar aqui o slide. Abram a Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 29, que é o texto básico da nossa lição nessa manhã, tá certo? Efésios, capítulo 4, versículo 29. Eu vou ler uma vez, para a gente entender aqui o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo, né? Paulo escreveu essa epístola, né, também chamada de carta, epístola ou carta, que são sinônimos, né? Ele escreveu a essa igreja lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, ali Éfeso da deusa Diana, né? Então ele diz assim no texto sagrado, Efésios 2, versículo 29. Ou melhor, 2 não, 4, né? 4, 29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, né? Algumas traduções dizem assim, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra suja. Seria o equivalente a um palavrão. Não saia da vossa boca nenhum palavrão, uma palavra que denigra, uma palavra imunda, né, impura. Paulo está dizendo isso, né, obviamente aconselhando ali os cristãos ali de Éfeso, que possivelmente tinham um problema, né, nessa área aí, né, de falar palavras que eram torpes, sujas. E ele fala isso, e o que Paulo está dizendo aqui tem tudo a ver com a lição nessa manhã, porque a gente vai falar aqui de comunicação, né, redes sociais. Ela tem como propósito aí estreitar as nossas distâncias e também nos possibilitar uma comunicação mais rápida. É verdade que isso facilita muito a nossa vida, mas isso também amplifica aí o pecado muitas vezes, né? Quem tem a boca suja, quem tem um coração sujo, né, acaba utilizando as redes sociais para amplificar isso ainda mais na sua vida. E aí não é difícil você encontrar pessoas que não temem a Deus, que usam as redes sociais com palavrões, com pornografia, né, com sensualidade, comunicam, dizem coisas que não são dignas do nosso Deus, são coisas impuras, coisas sujas. Então, esse texto ele é relevante, ele fala muito essa condição que vivemos aqui, de um mundo onde as palavras elas são sujas, são torpes e acabam também nos afetando, né? Então hoje a gente vai ver sobre essa questão da cosmovisão, né? A gente já falou, a essa altura você já sabe o que significa, né? Cosmovisão é dita de forma simples, é a visão que nós como cristãos, a partir das escrituras, temos do mundo, né? Cosmo, mundo, visão, visão de mundo, e aí uma visão de mundo cristã. E aí essa visão de mundo cristã abarca uma série de áreas. Dentre elas, as redes sociais, porque as redes sociais são uma realidade na nossa vida, não tem como fugir hoje. Hoje em dia, se você não tiver um WhatsApp, se você não tiver um Facebook ou um Instagram, você está complicado para entender muita coisa que está acontecendo aí no mundo, né? Então, assim, as redes sociais são uma realidade, a gente precisa entender o que é que a Bíblia nos orienta, né? Como é que a Bíblia nos orienta? A gente já leu um texto aqui que fala de uma orientação para nós nas redes sociais, né? Termos cuidado com relação ao uso das palavras, daquilo que dizemos, né? Que não sejam coisas imundas, puras, impuras. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vamos prosseguir aqui. Os irmãos que são novos aí, que estão chegando agora, né? Estou vendo que o irmão Gonzaga, ele não tinha entrado das outras vezes. Se quiser falar, Gonzaga, é só falar. O seu microfone está aberto aí, viu? Se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, também ler os textos. Eu peço a vocês que, à medida que vocês forem vendo os versículos bíblicos na imagem, aí na tela do celular ou do computador, vocês já vão adiantando, já vão fazendo, abrindo para poder a gente agilizar, tá certo? E o versículo já deixa aberto, porque aí eu peço para vocês lerem e vocês vão lendo e a gente vai adiantando, aí vai ganhando mais tempo, mais velocidade na discussão. Ok? Vamos prosseguir, né?
Então, vamos começar aqui falando de algumas áreas muito importantes na vida cristã, né? Aqui que tem uma relação direta com a questão das redes sociais, né? A primeira delas que eu queria destacar para vocês é a chamada comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos, a gente chama isso aqui de meio de graça. O que é um meio de graça? Um meio de graça é algo que Deus nos dá, certo? Ele nos revela na sua palavra, que nos ensina, nos dá, ou seja, é um meio que Deus usa para nos dar o seu favor. A comunhão dos santos é um desses meios que Deus estabeleceu na sua igreja, entre nós, para que a gente venha receber graça. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando a gente se reúne para orar, e ali a gente compartilha as nossas orações uns com os outros, a gente está dando espaço para que Deus fale as nossas vidas através do quê? Da vida do irmão. Da vida do irmão que diz, eu vou orar por você, meu irmão, eu vou lhe abençoar, eu estou vendo sua necessidade, eu posso lhe ajudar. Então, é um meio de graça que Deus utiliza para a edificação das nossas vidas. E aí, esse meio de graça, ele precisa de algo muito importante, que é o quê? É preciso contato físico, né? E aí, quando a gente pensa em relação às redes sociais, muitas vezes as redes sociais elas estão sendo trocadas por esse contato físico. E aí, nesse caso, quando isso acontece, qual é o problema? O problema é que a gente deixa de usufruir o meio de graça, que é essa comunhão dos santos, esse estar junto, esse olhar nos olhos. Eu acho que a gente está sentindo mais do que nunca agora a importância que é o contato físico, estar próximo, conversando ali, abraçando, tocando no outro, né? Isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque isso também comunica afeto. Nós somos seres humanos e seres humanos gostam de afeto. Quem é que não gosta de receber um aperto de mão, um abraço, né? Sentir o outro ali na sua presença. Então, tudo isso é uma bênção do Senhor. E aí a gente tem que ter cuidado para que as redes sociais elas não venham prejudicar esse meio de graça. Mas também existe outra questão, né, que acaba também sendo prejudicada muitas vezes com as redes sociais. Detalhe, eu não estou dizendo aqui que necessariamente é o que acontece, né, mas muitas vezes algumas pessoas se utilizam das redes sociais e acabam cometendo esse tipo de deslize, esse tipo de pecado. Né? Outro problema que traz as redes sociais à vida cristã é a questão está relacionada à integridade, à nossa integridade. O que é integridade? Integridade está ligado à inteireza ou ser inteiro, né? Então, assim, quando a gente fala de integridade, a gente está falando de quê? De ser uma mesma pessoa, né? Não sei quantos de vocês já entraram no perfil de alguém nas redes sociais e, de repente, você olhou lá a imagem, você diz, poxa, que imagem legal, essa pessoa é tão assim, então, e você começa a fazer alguns juízos pela imagem. Aí, quando você começa a conviver ou encontra essa pessoa pessoalmente, você percebe que essa pessoa já não é mais aquela mesma pessoa, né? E aí, essa integridade é quebrada, porque você diz, oxe, a pessoa ali é de um jeito, aqui fora das redes sociais é de outro, lá nas redes sociais ela fala de um jeito, aqui ela é calada, e aí isso gera, né, uma falta de integridade, algo que gera em nós desconfiança. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, ficariam muito desconfiados se vocês, de repente, percebessem que uma pessoa nas redes sociais é de um jeito e fora delas é de outro jeito completamente diferente. As redes sociais, muitas vezes, elas geram uma sensação no coração, que é aquela sensação assim, ninguém está me vendo, né? Ninguém está me vendo, se ninguém está me vendo, então eu posso fazer o que quiser. Só que a realidade não é essa, pelo contrário. Quando você publica alguma coisa nas redes sociais, você está tornando público o seu pensamento, você está tornando público os seus valores. E ali, da mesma forma que você posta publicamente, você também pode ser rechaçado publicamente, né? E aí você pode encontrar um grande problema, né? Ser linchado publicamente nas redes sociais não é algo muito legal, né, irmãos? É algo terrível. Então, assim, essas duas questões aqui, né, a comunhão dos santos e a integridade, são duas coisas que a gente precisa levar muito em consideração no uso das redes sociais. A gente vai falar no decorrer dessa lição, né?
Ou seja, as redes sociais, embora facilitem a nossa comunicação, elas não podem substituir de forma alguma o contato físico, estar presente, o andar de mãos dadas, o abraço fraterno, né? Muito menos a nossa integridade, né? O que somos nas redes sociais precisa ser aquilo que somos no nosso dia a dia, tá certo? Detalhe, as redes sociais, elas são uma extensão de quem nós somos, do nosso ser, né? Do nosso ser. Assim como o seu celular, né? Que é uma tecnologia, é uma extensão do seu ouvido, as redes sociais é uma extensão do seu ser. Então, se você é alguma coisa nas redes sociais, e você é um cristão, você precisa manter a integridade de ser lá uma coisa e fora de lá a mesma coisa, né? Não estar dividido e acabar cometendo um mal que a gente chama de uma esquizofrenia espiritual, né? Ou seja, eu sou um crente fiel, fervoroso nas redes sociais e sou carnal fora das redes sociais. Isso não pode acontecer de forma alguma. Lá na página 39 aí da lição, diz assim o pastor Ismael Ornilo, né? O pastor Ismael Ornilo é o atual presidente da Aliança. Foi ele quem escreveu essa lição, né? E uma lição muito proveitosa aqui para nós, tá bom? Ele diz assim, ó, Deus nos deu a possibilidade de nos comunicar, de nos comunicarmos mais rapidamente, para melhorar os nossos relacionamentos. Eu queria destacar isso aqui que o pastor colocou, ó, para que são dadas as redes sociais? Para melhorar os nossos relacionamentos, né? As redes sociais, inicialmente, elas surgiram com esse propósito, né? De manter uma comunicação mais ágil, né? Os grupos poderem se reunir, as pessoas se conhecerem mais, acabar estreitando aí as distâncias que haviam entre as pessoas. Então, o surgimento, né, surge com uma boa intenção, mas, obviamente, a gente vai entender nessa manhã que o pecado afeta isso. E o pecado afetando isso, o que é que ele faz? Ele desvirtua o propósito original daquilo que é bom. O pecado que habita dentro do nosso coração nos leva a usar coisas que são coisas boas, né, acabam sendo usadas para o mal. E aí, isso não só diz respeito às redes sociais, diz respeito a tudo. Você pode usar uma faca, por exemplo, para cortar uma melancia bem saborosa e de forma ágil, sem ferir seus dedos. Você pode usar uma faca para abrir um coco, né? Mas não abrir um coco com os dentes, né? Como alguém já tentou fazer, ia ser bem complicado, mas aí uma faca é uma maravilha, ajuda você a fazer isso. Mas essa faca que nos traz o bem também pode ser o mal. Alguém pode pegar essa mesma faca e usar para matar, tirar a vida de outra pessoa, ou quem sabe cometer suicídio. E isso é algo ruim, né? Então, assim, é o uso da tecnologia. E o uso a tecnologia por si só, a gente vai ver, não é ruim, mas o uso que a gente faz pode ser ruim. Por quê? Porque o pecado não está na faca, nem está nas redes sociais. O pecado está dentro do nosso coração. Certa vez Jesus falava, né, com alguns religiosos, né? E aí os religiosos estavam questionando por que Jesus e seus discípulos comiam sem lavar as mãos, né? E aí Jesus vai dizer a eles vai dizer a ele, olha, que contamina o homem não é o que sai do homem, não é o que entra no homem, não é comida que contamina o homem, né? O que contamina o homem é o quê? É aquilo que sai do coração, né? Então, assim, o coração é que é problemático. E aí as intenções do coração é que muitas vezes nos leva a usar redes sociais e tantas outras coisas, né, de forma perversa, de forma que o nome do Senhor não é glorificado. Então, aqui está a introdução, depois vocês podem conferir aí na revistinha de vocês, né? Embora ele não tenha falado nessas mesmas palavras que eu estou falando aqui, mas a essência, o tema, a ideia que ele quis trazer está relacionada a isso que eu estou falando. Ok? Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir aqui para a gente ir descobrindo algumas coisas aqui. Então, o ponto 1 da nossa lição vai tratar sobre criação, queda e redenção. Vocês já devem lembrar aí, a essa altura, que a gente já falou sobre isso aqui, né? Ó, criação, queda e redenção. O que é a criação, queda e redenção? É dentro dessa história aqui da criação, né, do homem, o homem foi criado perfeito, o homem cai em pecado e o homem é redimido por Cristo.
é dentro dessa história que a gente chama de história da redenção que a gente enxerga o mundo, né? A gente enxerga o mundo dentro da história da redenção. E aí, quando a gente vai tratar qualquer área da nossa vida, como a gente já vem tratando, o que é que a gente precisa entender? O mundo foi criado perfeitamente, o pecado corrompe o que Deus criou perfeitamente, mas Jesus vem ao mundo, nos salva e nos dá agora o quê? Nos dá condições de redimir aquilo que foi criado bom, certo? Aquilo que é bom. Então, assim, a gente tem que entender, na visão cristã, criação, queda e redenção faz parte, eu diria que é o óculos que a gente usa para a gente entender tudo na nossa vida. Por exemplo, a família. Família foi criada perfeita? Foi. O pecado atingiu a família? Atingiu. Inclusive, o primeiro homicídio acontece dentro da família, né? Mas Cristo vem e redime a família. E como é que Cristo vem e redime a família? Nos ensinando, né, todas as virtudes e nos dando ali a orientação de como devemos amar a nossa esposa, de como a esposa deve amar o seu esposo. Então, perceba aí que no tema família, também entendido dentro dessa lógica criação, queda e redenção, ela também é redimida por Jesus, né? Redimida através daquilo que Jesus fez. Tá bom? Então, a gente vai ver agora a relação dessa historinha aqui, né? Essa historinha fundamental para a gente com o quê? Com as redes sociais. E aí, levando as redes sociais para dentro desse esquemazinho aqui, o que é que a gente entende? As redes sociais são ruins, elas foram criadas e elas já são pecado por si só? Não. Deus deu sabedoria, inteligência aos homens para que os homens criassem as redes sociais. Agora, o pecado, né? O pecado, o que é que o pecado faz? O pecado, ele afeta, né, a nossa vida e a maneira como a gente usa as redes sociais. Mas aí, como nós estamos falando aqui de cristãos, então nós fomos redimidos em Cristo e aí precisamos saber utilizar, a partir de Cristo, as redes sociais. Beleza? Vamos lá para o que é que a liçãozinha nos diz aqui sobre isso. Então, ó, a criação que é de redenção, né? Eu coloquei aqui o tema e a gente vai, para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei aqui alguns pontos chaves que a gente vai tratar nesse primeiro ponto, né? O tema e o que precisamos saber acerca desse tema, né? O que é que precisamos saber acerca desse tema? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o homem criado por Deus deveria utilizar a inteligência. As redes sociais, irmãos, as redes sociais, elas são o quê? Elas são uma extensão da nossa mente. Na verdade, eu diria o computador, né? O computador é uma extensão da nossa mente. A gente fala, por exemplo, de memória, né? Já perceberam que há uma semelhança com a mente da gente? A gente fala de memória, que são o quê? São lembranças, arquivos que a gente guarda onde? No computador. Mas, na verdade, a gente guarda na nossa mente. Memória, quem tem somos nós. Então, Deus, quando Ele nos criou com inteligência. E o homem dotado de inteligência, ele fez o quê? Ele criou uma extensão da mente humana. E o computador é uma extensão da mente humana. As redes sociais são extensão do quê? São extensão dos nossos relacionamentos interpessoais. Deixa eu escrever aqui para vocês dizer. Ou seja, é uma extensão dos nossos relacionamentos interpessoais. O que quer dizer isso? Que outrora, para eu poder me relacionar com alguém, eu fazia o quê? Eu tinha que ir na casa dele, tinha que marcar um horário com ele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu ligo minha câmera, minha webcam, meu microfone e já estou conversando com vocês aqui. Olha só o que é que as redes sociais fazem. Elas estendem assim a minha capacidade de relacionamento interpessoal. Então, isso é fruto do quê? Isso é fruto da inteligência do homem. O homem, diante das dificuldades que ele enfrenta na vida, diante da criação, Deus lhe dá inteligência para que ele domine a criação e ele use de forma que o nome do Senhor seja honrado. Mas aí tem um probleminha que a gente precisa lembrar, né? Desde a queda, tudo que fazemos, mesmo sendo bom, é afetado pelo pecado. Certo? Observe isso aqui, ó. Tudo, tá ok? Tudo que fazemos. Não há uma coisa nessa vida que não seja afetado pelo pecado. Eu queria que alguém abrisse, por favor, e lesse aí Isaías 64, versículo 6. Esse texto é muito conhecido,
onde o profeta Isaías vai mostrar realmente qual é a nossa condição diante de Deus, né? Uma vez que o pecado nos afetou. Por favor, quem encontrou, leia. Vocês vão encontrando os versículos aí, à medida que sai na tela aqui, vocês já vão procurando para facilitar e tanto o estudo de vocês como também a leitura. Por favor, alguém abra e leia Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Detalhe, irmãos. Aqui, nas nossas Bíblias, a palavra é bem atenuada. Essa palavra aqui trapos de imundícia, dita aí de uma forma mais genérica, né? Mas vocês sabem o que são os trapos de imundícia? Vocês já devem saber. A gente já falou em outro momento. Trapos de imundícia eram os panos que as mulheres utilizavam depois durante o seu período de menstruação, né? Era algo imundo, impuro aos olhos de Deus, né? Porque ali tinha sangue e tudo mais. Então, o profeta ele é bem forte quando ele diz que quando nós queremos fazer algo justo, né? Uma justiça diante de Deus, a gente na verdade as nossas obras são como trapos de imundícia, ou seja, sem valor. Deus despreza aquilo que a gente está fazendo, porque não é algo perfeito como ele desejava que fosse. Então, assim, trapos de imundícia, né? São as nossas obras sem quem? Sem Cristo. Jesus vai fazer o quê? Jesus vai redimir essas obras, as nossas obras, porque nós não fazemos confiantes em nós, mas fazemos confiantes naquilo que Jesus fez. E aí Jesus é a boa nova, que nos dá condições de fazer o que é agradável ao Senhor. E aí isso inclui o quê? As redes sociais também. Por quê? Porque o pecado está lá, esse trapo de imundícia afeta as redes sociais, o uso que a gente faz dentro daquelas redes sociais e nos relacionamentos que nós temos. Aí a terceira coisa que nós precisamos saber aqui nesse ponto é a seguinte: ao invés, né? E aí o pastor diz assim, ao invés de dominar a criação, ficamos vulneráveis, né? Ficamos vulneráveis para sermos dominados por aquilo que nós mesmos criamos. Irmãos, hoje já existem, né, problemas de patologias, né? Aí já se caracteriza como uma enfermidade, uma doença psicológica. São pessoas que são viciadas em redes sociais, né? E aí, nessa vida, qualquer coisa que nos domine, né? Qualquer coisa que determine a nossa vida, qualquer coisa que seja o alvo maior da nossa vida, que não seja Deus, né? Isso é pecaminoso. E aí tem pessoas que são viciadas em redes sociais, né? E aí isso acaba sendo um problema, por quê? Porque elas são dominadas por esse meio, por algo que o homem criou. E aí nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que usar as redes sociais requer de nós o quê? A liberdade para parar, para dizer eu não quero, não vou usar hoje, eu uso quando houver necessidade, mas nunca nos deixar dominar por elas, né? Mas aí detalhe, lembre-se que nós estamos sujeitos a isso, por quê? Porque o pecado causou isso em nós, né? O pecado, ele gerou isso em nós, ele nos deu essa condição de vulnerabilidade, onde a gente, às vezes, até uma comida nos domina, né? Tem gente que é dominado por comida, tem gente que quando fica um pouquinho para trás, um pouquinho a comida, né, na refeição, a pessoa acaba assim, se tornando agressiva, fazendo mal ao seu semelhante e fazendo outros males, né? Às vezes usando palavras torpes, né? Falando palavras impuras por conta de um atraso na comida ou coisa desse tipo. Que é isso? Uma pessoa dominada pela comida. E aí, o único ser que deve nos dominar é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem deve nos dominar, né? Qualquer coisa que tome o lugar do Espírito Santo é pecaminoso e a gente precisa rejeitar. Então, assim, quem tem dificuldades, né, com redes sociais, eu não consigo mais parar de olhar esse meu Zap, esse meu Facebook, né? É bom já pedir graças a Deus, porque isso é um sinal de que
as redes sociais estão aí querendo dominar mesmo, tá bom? Aí, pela graça comum, né, Deus usa as tecnologias como meio de influência. As tecnologias podem nos dominar? Pode, porque nós estamos vulneráveis ao pecado. Não deve, mas pode, né? Agora, essas tecnologias por si só não são ruins, pelo contrário. Elas são o quê? Elas são um meio de graça, né? Um meio de graça, um meio que Deus usa para comunicar a sua vontade, o seu querer à vida das pessoas, né? Quantas pessoas não são abençoadas pelas redes sociais? Eu dou o exemplo aqui da minha vida. Às vezes eu estou lá, posto uma mensagem, posto um texto bíblico, né? Mando uma mensagem bíblica para alguém, e a pessoa depois me diz: poxa, pastor, aquela mensagem falou tanto ao meu coração, foi muito edificante. Então, olha só, as redes sociais sendo utilizadas como meio de influência, pelo qual Deus ele comunica graça, ele comunica favor às pessoas. Então, a gente precisa entender isso. As tecnologias não são ruins, mas o modo como utilizamos elas, sim, pode ser ruim. E aí a gente precisa utilizar essas tecnologias para ser bênção na vida dos nossos irmãos, tá bom? E aqui ainda, né, o que é que a revista nos fala? As redes sociais não são más por si só, né? O problema está na forma como o homem utiliza as redes sociais, né? Então, onde é que está o problema? Está no Facebook? O problema está no Instagram? O problema está no YouTube? Não, o problema está no coração do homem, né? O nosso coração é que é problemático, né? Então, assim, nunca se esqueçam disso. Tem gente que às vezes... Alguém quer falar, é? Não, né? Eu escutei um barulhozinho, pensei que alguém queria falar. Às vezes eu encontro, principalmente em algumas pessoas assim mais novas na fé, né? Ainda não tem tanta maturidade, as pessoas dizem: pastor, tal comida é pecado? Né? Pastor, tal ritmo é pecaminoso, por exemplo, né? Às vezes um músico ele pergunta: pastor, será que um rock é pecado? Né? Ou seja, o ritmo, aquele barulho ali é pecaminoso, é pecador. A gente não pode falar do pecado fora de si. O pecado é algo dentro de nós. O pecado está onde? O pecado está no coração. Então, assim, o nosso problema é no coração. Ontem eu pregava numa live lá da Quinta Igreja, lá de Mangabeira. Eu mandei até o convite para vocês, né? E eu falava do coração. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso também, né? Sobre o coração na nossa pregação logo mais à noite. E aí a gente percebe que a Bíblia ele é um livro que trata o coração do ser humano, o nosso coração. A Bíblia foi escrita para tratar o nosso coração e a partir dela nós recebermos de Deus o quê? Em Cristo Jesus, um novo coração. Um coração agora não mais de pedra, mas um coração de carne, sensível à voz de Deus. Então, assim, as redes sociais por si só não são más, né? A maldade está aí com você, está aí sentado onde você está sentado, dentro do seu coração, né? Que são o quê? Essas intenções, as motivações, aquilo que você planeja, aquilo que você deseja para você, né? Então, o pecado se manifesta nessas coisas e a gente precisa estar atentos e não atribuir a algo fora de nós como algo pecaminoso, né? Tem gente, tinha um irmão aqui na igreja que ele tinha um sério problema. Ele dizia que uma pessoa que estivesse usando uma roupa preta, né, ela estava cometendo um pecado, né? Porque a roupa preta é do diabo, a roupa preta não é de Deus, né? E a pessoa começou a achar a acreditar que o fato de uma cor é uma cor pecaminosa, que o diabo criou, né? Na verdade, todas as cores foram criadas por Deus. Agora, a maneira como o homem se apropria das cores que Deus criou, aí sim é pecaminoso, porque o homem pode utilizar uma cor para produzir algo que não glorifica a Deus. Então, assim, eu estou usando esse tópico, parece ser bizarro, né, para alguém acreditar nisso, mas tem gente assim que acredita nessas coisas, né? Então, assim, é bom ter cuidado. Tem outros que acreditam: poxa, eu acho que a cor é tão forte, né? A cor é quase um Deus, que no final do ano eu vou passar de branco para que eu tenha um final de ano abençoado, né? Aí se veste de branco, vai passar o ano novo de branco, né? Acreditando que a cor tem alguma influência. Olha só que coisa, né? E aí vai, por aí, daí para frente, você imagina o que é que pode acontecer, né?
pecado agindo no coração e desvirtuando as coisas, né? Ok, irmãos, vamos para o próximo slide. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa até aqui? Não? Então vamos lá, né? Deixa eu limpar aqui. Então vamos para o ponto 2 agora. O ponto 2 da nossa revistinha vai tratar sobre as referências ou referenciais, não é referências, né? É só aqui, mas os referenciais cristãos para o bom uso das redes sociais. Então a gente tem algumas bases, alguns fundamentos que a Bíblia nos dá para a gente poder tratar esse tema. Deixa eu fazer aqui uma observação. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é óbvio que você não vai encontrar o nome redes sociais. Você não vai encontrar internet, você não vai encontrar nada disso. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia não foi escrita hoje. A Bíblia foi escrita há centenas e milhares de anos, né? Então, assim, naquela época não havia internet, mas naquela época havia o quê? Havia princípios, né? Que a gente chama de princípios eternos, né? O que são os princípios eternos? São princípios, né, que Deus utiliza, regras eternas que Deus estabeleceu, né, com a sua infinita sabedoria, para que a gente, baseados nesses princípios, a gente possa saber como nos guiar aqui nessa terra. Então, assim, quando a gente fala de referências cristãs ou referenciais cristãos, a gente está falando desses princípios eternos. Embora a Bíblia não fale de redes sociais, a Bíblia nos dá o quê? A Bíblia nos dá uma série de princípios que a gente precisa levar em consideração no momento que a gente vai utilizar as redes sociais. Então, o que a gente vai ver agora são esses princípios, essas referências que Deus nos dá no uso das redes sociais, tá certo? E aí um detalhe aqui nessa segunda parte, né, que é para o bom uso, né? O bom uso, tá certo? Então, para o bom uso, não é para o mau uso. Observando, alguém está falando. Deixa eu desativar aqui o som de vocês para a gente poder todo mundo ficar ligado. Então, irmãos, para o bom uso, né? A gente usa para o bom uso, né, das redes sociais, esses princípios cristãos. Vamos lá. Continuando aqui, né? Então vamos ver o que é que a segunda parte da revista nos ensina. E aí, quais são esses princípios, né? São 3. Aqui poderia até ter dito mais, mas eu acredito que o pastor Ismael, né, para ser mais objetivo e mais específico também, ele trata só esses 3. Primeiramente, a verdade, né? A verdade, nós iremos ver que quais são os referenciais de verdade que a Bíblia nos dá, que Deus nos dá. O amor, tá certo? É um detalhe. Todos esses daqui, eles trabalham em conjunto, né? Eles estão juntos. Observe aqui, ó, que eu botei, né? Eles estão aqui, ó, ligados, né? Todos eles trabalham dentro desses referenciais aqui, tá certo? Então, assim, não é uma coisa, eu vivo a verdade, mas não vivo o amor. Não pode, né? Não pode. A gente precisa levar esses referenciais em todas as nossas ações, porque eles trabalham juntos. Se eu não falo a verdade, mas tento exercer o amor, isso vai gerar problema. Se eu quero viver uma ética cristã, né, respeitar, seguir o padrão que Jesus me ensina, né, de comportamento, de relacionamento para com o grupo e para com as pessoas com quem eu convivo, eu não posso fazer isso sem levar em consideração o amor, né? Sabe o que é que eu acho absurdo, irmão, nos nossos dias? É que tem pessoas que elas estão até falando a verdade, mas elas falam a verdade sem amor. Talvez vocês já devem ter visto aí, por exemplo, pastores em redes sociais, e o cara fala a verdade, não está errado o que ele está falando, é verdade, é certo, mas ele não fala, irmão, de forma amável, ele não fala como a Bíblia ensina. Vou ligar aí que tem algo. Tem alguém aí com o som ligado, tá? Barulheira medonha aqui. Tem alguém aí com o som ligado, irmão. Liga o som aí que tá atrapalhando aqui. Quem é? Não sei quem é que tá com o som ligado aí. É meu senhor. Tem gente com o som ligado. Quem tá com o som ligado aí? Estou me ligando aqui e ligam.
Irmão, está difícil, viu? Olha, desligue aí que tá uma barulheira medonha aqui. Tá bom? Vocês só liguem na hora que vocês forem falar. Tá bom? Porque não vai acabar saindo aqui, sabe o quê? O segredo de família aí, já já, viu? Vai sair já já o segredo de família aí. Eu não estou conseguindo ligar aqui, não sei o que foi que houve. Né? Irmãos, por favor, desliguem o microfone de vocês, tá certo? Irmãos, então voltando para aqui, como eu estava falando a vocês, infelizmente, né, tem pessoas que, tem pastores, tem líderes, tem crentes, né, que falam a verdade, estão até com a razão, mas não falam com amor, né? A gente vai ver que o que é que acontece. A pessoa está usando as redes sociais quando faz isso de forma insensata, imprudente, né? Não está comunicando realmente a mensagem de Cristo. Tem um pastor mesmo nas redes sociais que às vezes eu escuto ele falando até umas coisas interessantes, mas a maneira como ele fala é uma maneira estúpida que gera mal-estar, que não comunica Jesus de forma alguma, irmãos. Então, assim, a gente precisa ter essa prudência, né? A gente precisa ter essa maneira de comunicar, entendendo que a forma também, né, ela comunica uma mensagem, né? Já imaginou você dizendo para sua esposa, para o seu esposo assim, eu te amo, viu? Eu te amo. Né? Você falando nesse tom, você certamente vai comunicar uma mensagem diferente, né? Então, assim, se alguém está falando de Cristo, pregando a Cristo nas redes sociais e usa um tom diferente, a mensagem é correta, mas a maneira como ele utiliza é algo ruim, é algo que não comunica, né? Não faz parte do bom uso desses meios que Deus nos deu para a glória do seu nome. Então, assim, vamos ver cada um desses de forma bem específica agora, tá certo? O microfone ficou ligado. Alguém está com o microfone ligado aí, eu peço irmãos, por favor, que ligue, só ligue na hora de falar, porque senão vai ficar uma barulheira aqui. Você está lá. Ó, tem alguém aí falando. Não sei quem está falando aí, mas pior que hoje eu não estou conseguindo desligar. Às vezes acontece isso, mas vamos continuar, né? Então, próximo slide, eu vou tratar agora de cada um desses de forma específica, tá bom? Vou para aí. Irmãos, pelo amor de Deus, desliga esse negócio desse microfone aí. Tem alguém aí que está com o microfone ligado. Desliga o microfone. Tá aqui dando um problema aqui, viu? Sebastião, desliga o microfone, Sebastião. Desliga o microfone, por favor. Eu acho que o mouse de Sebastião está desligado, viu? Vamos lá, irmãos. Eu vou continuar assim. Tá? É uma barulheira grande aqui para mim, que eu deixo por fora para ouvir vocês. Né? Vamos lá. Eu acho que a pessoa deixou ligada lá o microfone em casa e saiu. Só sendo. Vamos lá. Então, irmãos, continuando aqui, tá certo? Então, a gente viu aqui que os referenciais são 3, né? Verdade, amor e ética cristã. E aí vamos ver cada um desses em detalhes. Primeiramente, com relação à verdade. E aí, o que é que nós percebemos? Que a verdade, ela deve ser conhecida na vida de todo cristão, né? E essa verdade aqui, né, que nós estamos tratando aqui, diz respeito à verdade do falar a verdade, né? Do estar dizendo o que é real, do estar dizendo aquilo que realmente as coisas como as coisas são. A Bíblia nos diz que o pai da mentira, quem é? O Espírito Santo? Deus? Não. O criador da mentira é Satanás, o diabo. Lá no início de todas as coisas, foi ele o primeiro a o quê? A iludir Eva, falando para Eva, dizendo a Eva mentiras. Né? Ele não estava sendo verdadeiro ao comunicar o que Deus estava dizendo, né? Então, assim, o cristão ele precisa ser conhecido, né, pela verdade. E aí, no uso das redes sociais, o cristão que utiliza para mentir, né, isso é problemático, irmãos, muito problemático. Eu queria que alguém lesse, por favor, João 3, 20 e 21. Veja o que diz o texto. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Para a luz, a fim de não ser atribuída às suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz,
trevas, e que as suas obras sejam manifestas, feitas em Deus. Olha aí, muito obrigado. Geimerson, né? É Geimerson? Cândido Jameson. do Peixe. É Jameson, né? Seu nome? É a invenção do Cândido do Peixe. Pronto, muito obrigado, viu? Vamos lá. Então, assim, vocês viram aí, aqueles que praticam a luz se aproximam de Deus. Né? Eles se aproximam de Deus, eles estão com a verdade. Então, a gente precisa levar em consideração a verdade no uso das redes sociais. Além disso, a verdade quem se opõe à verdade se opõe ao próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade, né? Cristo é a verdade. Olhar e não diz nada. Rapaz, esse microfone aí tá uma bênção, viu, aqui. Pelo amor de Deus. Olha, se quem tiver com o microfone ligado agora, eu vou desligar aqui e vou... Sabia não. Acho que o senhor não pode ir. Só um momentinho, irmãos. Só um momentinho, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto, resolvi. Descobri de quem era o falador. Pronto, irmãos. Então, assim, quem se opõe à verdade, né, se opõe a Cristo. E aí, Cristo é a verdade. Por favor, alguém leia João 14, versículo 6. Quem encontrou, abra o microfone e leia. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou a verdade. Jesus anda com a verdade. Não tem como alguém estar compartilhando a mentira e estar do lado de Jesus, tá certo? Então, assim, atentemos para isso aí. Além disso, a verdade, ela faz o quê? Quem não anda com a verdade, ela quebra, né, o nono mandamento. O mandamento diz o quê? Não dirás falso testemunho, né? Aí, o texto lá de Êxodo, diz, por favor, alguém leia lá o texto de Êxodo. Êxodo 20, 16. Pode ler, irmãos. Quem encontrou Êxodo 20, vocês já vão abrindo aí para facilitar, tá certo? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? A lei, ela já nos revela isso, a lei já nos mostra isso, e não devemos dizer falso testemunho. O que é falso testemunho? Dizer o que não existiu. É estar diante de outras pessoas fazendo um juízo de valor acerca de alguém e um juízo de valor que não é verdadeiro. Então, assim, irmãos, a gente precisa estar atentos com relação a isso, tá bom? Então, assim, a verdade faz parte desse referencial. Aí, trazendo para o uso das redes sociais, irmãos, como a mentira rola solta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu recebo de fake news, de notícias falsas, de gente que compartilha notícias para tentar influenciar você na base da mentira, não é brincadeira, não. Hoje em dia já se sabe que existe, por exemplo, máquinas, robôs, que compartilham mentiras nas redes sociais. Então, você recebe uma pancada de informações aí nas redes sociais, no Twitter, Instagram e tudo mais, geradas por computadores que têm o propósito de quê? De denegrir a imagem de outras pessoas. Isso, principalmente aí em períodos de eleição, é muito notório isso, né? A maneira como as pessoas se apropriam de mentiras e dizem mentiras a fim de denegrir a imagem alheia e as pessoas serem bem-sucedidas, né, na sua posição, naquilo que desejam. Então, assim, irmãos, a gente não pode compartilhar desse tipo de postura. É óbvio que existem alguns critérios, eu vou passar para vocês aqui, né, de como a gente fazer, então, esse compartilhamento, mas fiquem ligados, nem tudo que está nas redes sociais é verdade. Eu conversava com alguém esses dias, a pessoa dizia assim, não, pastor, mas isso é uma verdade. E a pessoa dizia para mim, é verdade. Eu disse, como é que você sabe que é verdade? Está nas redes sociais. Aí eu peguei e disse, meu irmão, como assim? Está nas redes sociais é verdade? Não, não é assim que funciona. Né? Nem tudo que está nas redes sociais é verdade. E a gente não pode compartilhar nem tudo que está nas redes sociais. Porque há muita gente perversa, nós devemos lembrar que o pecado afeta o homem,
E o homem, afetado pelo pecado, ele usa aquilo que é bom, ele torna benéfico, ele usa para o mal, né? Então, assim, a gente precisa estar atentos com relação a isso aí. Então, o que vimos aqui foi o quê? Que a verdade deve ser conhecida por nós e quem se opõe à verdade não pode estar em Cristo. E também, além disso, a falta de verdade, ela quebra o nono mandamento. Aqui vale salientar que a gente não é salvo por obras, é uma graça de Deus, mas, assim, como cristãos, a regra de conduta moral está lá nos mandamentos do Senhor. Então, a gente precisa olhar para os mandamentos, os 10 mandamentos lá, e atentar com muito cuidado para eles, porque eles vão nos ensinar a amar a Deus, né, a viver em obediência a Deus, certo? Vamos prosseguir, né? Além da verdade, né, a gente vê também o outro referencial, qual é? Eita, antes da gente ir para o referencial, eu coloquei aqui uma frasezinha, né, do pastor Nilo. Ele fala assim, ó: todo discípulo de Jesus tem o dever de colocar suas paixões em suspeição. Eu achei muito relevante isso aqui que ele disse, certo? O que é em suspeição? É suspeitar, né? Ou seja, suspeitar se o que eu estou falando, estou dizendo, realmente é a verdade. Porque às vezes as pessoas estão tomadas de uma paixão tal que elas compartilham coisas nas redes sociais que, na verdade, elas gostariam que fosse daquela maneira, mas que não é, né? E elas estão só compartilhando pelo quê? Pelas suas paixões. Quer ver um exemplo disso? Paixões políticas. A pessoa não gosta de fulano, não gosta de cicrano, aí ela compartilha aquela mentira que ela sabe que é uma mentira, ela não tem, ou melhor, não é nem que ela não sabe, mas ela não tem certeza, mas aí ela compartilha aquilo ali como se fosse uma verdade, né? Então, o que é que o pastor aqui está nos orientando? Eu achei muito prudente essa colocação dele, que a gente precisa colocar em suspeição, né, as nossas paixões. A gente precisa perguntar, será que eu estou compartilhando uma verdade ou será que eu estou compartilhando o que eu gostaria que fosse verdade, né? E muitas vezes o que eu gostaria que fosse verdade é uma mentira, um fake news, uma informação equivocada. E aí ele diz assim, terminando, né? E checar, né? Se as informações que ele está recebendo são reais, né? São reais, ou seja, não são fatos criados, né? Não são falácias, né? Reais, verdadeiros ou até mesmo relevantes para serem compartilhadas com outras pessoas. Então, fica aqui, né, essa orientação. Cuidado, antes de compartilhar, né, veja a fonte, veja se realmente é verdade aquilo que está sendo dito. Esses dias eu recebi uma coisa que eu sabia que era mentira. Eu tinha lido o jornal e a pessoa compartilhou uma coisa comigo, né, onde falava de uma notícia de muitos tempos atrás. Era uma foto de muitos tempos atrás. E aí eu disse, meu irmão, isso aqui foi colocado, aconteceu quando, né? Era uma foto lá, assim, bem comprometedora em relação a algumas autoridades. E aí eu perguntei à pessoa, quando foi que isso foi escrito? Ou melhor, quando foi que essa imagem foi tirada? Aí eu percebi que a imagem, né, tinha sido tirada há muito tempo atrás. Aí eu percebi que a pessoa também ficou constrangida, porque ela não sabia quando a imagem tinha sido tirada. E aí ela percebeu que estava compartilhando alguma coisa que não condizia com a realidade do momento, né? Que não condizia com o que estava acontecendo no momento. E aí eu percebi que a pessoa cometeu a imprudência de compartilhar nas suas redes sociais algo que ela nem ela mesma sabia. Ela simplesmente estava sendo levada, né, compartilhando pelas suas paixões e não pela verdade, não pelo desejo de compartilhar aquilo que é verdadeiro, aquilo que condiz com o próprio Deus, né, com a verdade, que é a verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado aí, viu? As paixões, investiga o coração de vocês para que vocês não venham tomar posição ou compartilhar algo de acordo com as paixões. Usem a razão, peçam a Deus que oriente vocês na palavra, no compartilhamento de informações. Ok? Aí, além da verdade, o que mais que é um referencial? O amor, né? Compartilhar o seu amor é complicado. O amor, ele é visto pela nossa comunhão. Logo, né, a nossa comunhão evidencia o amor que temos uns pelos outros. Por favor, alguém abra João 13:35. Veja o que diz o texto, por favor. João 13:35, quem encontrou pode ler.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, como é que a gente evidencia, testemunha que somos discípulos de Jesus? Quando o amor é visto em nós. E esse amor é um amor que nos leva ao quê? À comunhão. Então, quando a gente está com a nossa comunhão quebrada, o amor não pode estar em nós e nós não podemos evidenciar o discipulado de Cristo. Então, como é que isso acontece nas redes sociais? Tem crente, irmãos, intrigado com outros crentes. Tem crente que não fala. Tem gente, por exemplo, que deixou de seguir o outro. Exatamente por quê? Porque a comunhão foi quebrada através de postagens, de posicionamentos políticos, de gostos, né? A pessoa gosta de uma coisa, a outra gosta de outra. Então, assim, a comunhão é quebrada e quando as redes sociais elas servem a esse propósito, elas não podem ser usadas de forma benéfica para a gente, elas se tornam um mal na nossa vida. Além disso, o amor, né, que nós precisamos ter e evidenciar nas redes sociais deve harmonizar a nossa fala com o Evangelho. Isso aqui eu toco novamente, porque se tem algo que me deixa inquieto nas redes sociais é quando eu escuto crente, pastor, falando feito um brutamontes, né, falando, parece que vai dar uma pisa numa pessoa e achando que é o dono da verdade, né? Não a verdade de Cristo, porque Cristo é o dono da verdade, não eu e nem qualquer outro pastor, é Cristo que é o dono da verdade. E aí eu vejo a quebra de quê? A quebra desse mandamento aqui, ó, né? Desse mandamento que Paulo nos dá. Por favor, alguém abra aí Colossenses 4:6, por favor. Veja o que aqui a Bíblia nos diz. A vossa palavra... Não, peraí, tá errado. Tessalonicenses. É Colossenses, né? Colossenses 4:6. Ah, tá certo mesmo. É isso A mesmo. vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, a gente precisa estar lá ligado com relação a isso aí, né? Tem gente que compartilha aí determinados pastores que é vergonhoso ouvir o homem falando. É vergonhoso porque parece um bruto, né? Não tem nada de Cristo. A mensagem às vezes é até verdadeira, né? Mas peca porque falta amor, porque falta a delicadeza de Cristo Jesus, né? Jesus, ele tinha uma sensibilidade tal que ele sabia o momento de falar. Ele influenciava o quê? Pelo amor, né? Não pela brutalidade, não pela força, né? Que às vezes parece que tem gente que quer influenciar no grito, né? Quer influenciar no grito. Não é assim, o Evangelho não nos ensina isso. Então a gente tem que estar atentos a relação a isso, porque isso aí não condiz com amor. E se alguém compartilha uma coisa dessa, eu falo por mim aí, eu espero que vocês tenham bom senso também, né? Quando alguém compartilha alguma coisa comigo, onde o indivíduo está lá com palavras de baixo calão, denegrindo a imagem do outro, falando feito um bruto, né? E meu amigo, ele pode estar com a verdade que for, para mim já complicou a vida dele, né? Porque isso não é uma mensagem cristã. Estou falando de cristão. Se é um ateu, um incrédulo que não teme ao Senhor, é o que se pode esperar dele. Agora, para um cristão fazer isso, irmãos, a gente tem que ter o bom senso. Pelo amor de Deus, não compartilhe esse tipo de coisa, né? Você está ensinando indiretamente outras pessoas a tomar essa mesma atitude, achando que ela é correta e que deve ganhar tudo na base do grito e não na prudência e na racionalidade que a Bíblia nos ensina, né? No amor que a Bíblia nos ensina. Então, assim, a gente deve harmonizar nossa fala com o Evangelho. E Paulo aqui é muito claro, nesse texto que lemos aqui, né, que a nossa fala seja temperada, né? Isso aqui se estende a todos os âmbitos da vida, né? Redes sociais, casa, onde quer que estejamos, que a nossa fala seja de fato temperada, saborosa, né? Ótima de se ouvir por aqueles que estão querendo saber um pouco mais do Evangelho, daquilo que nós pensamos e queremos, né? Vamos lá. Além do amor, outra referência, né? Qual é? A ética cristã. A ética cristã deve respeitar, aí, segundo o pastor, estou seguindo a ordem dele, da revista, tá certo? A segurança da família, né? Muitas vezes tem famílias aí correndo risco. Por quê? Porque as redes sociais são utilizadas para compartilhar informações que põem em risco a vida dos filhos. Tem gente que sai de casa e diz, estou saindo de casa para uma viagem de 15 dias, né? Aí
Você imagina, você está dizendo a uma pessoa mal intencionada, olha, quem quiser roubar a minha casa, né, eu vou passar 15 dias fora. Então vai lá, posta uma mensagem dizendo assim, meu filho, né, estou viajando, cuide bem da casa, né? Então você está dando uma mensagem que põe em risco a segurança familiar. Então isso foge do quê? Isso foge da ética, né, da ética cristã, né? Como é que eu tenho que considerar não só a minha vida, mas a vida também daqueles que Deus me deu, a responsabilidade sobre eles. Também a ética cristã nos impede de compartilhar, e aqui é um problema, irmãos, né? Compartilhar posts, que são posts, são mensagens compartilhadas nas redes sociais, que pode ser por meio de texto, por meio de áudio, por meio de imagem. Então, assim, tem muita gente aí que usa as redes sociais para o quê? Para sensualizar, né? Sensualizar, olha, vou botar aquela foto, né? Tem gente que vai tirar aquela selfie, sabe aquela selfie que a pessoa bota em cima assim, né? Principalmente as mulheres, aí bota uma roupa com um decote maior do mundo, e aí tira uma foto lá de cima para baixo, mostrando o quê? Mostrando o decote, né? E detalhe, tem crente que faz isso, né? Tem crente que faz isso. Outros que tiram fotos, por exemplo, sensualizando, né? E bota lá no perfil. Isso é extremamente problemático. Outra coisa, compartilhamento de pornografia, né? Às vezes a pornografia não só é a imagem, né? Embora seja o termo pornográfico, diz respeito à imagem, mas às vezes um áudio, né? Com duplo sentido, né? Ali, ele é extremamente pornográfico, né? Ele está falando de coisas que referem-se à intimidade, à nudez, às vergonhas de pessoas, e isso não condiz com a ética cristã. Então, a gente precisa estar ligado com relação a isso e não comungar com isso, compartilhando com pessoas esse tipo de post. Eu estou falando aqui algo que eu não deveria nem estar falando, porque isso aqui é tão óbvio, né? Um crente fazendo isso aqui é algo absurdo, né? Mas, infelizmente, o pecado é traiçoeiro, ele é sutil no coração muitas vezes, e ele está fazendo isso aqui na vida de muita gente. Gente que vai para as redes sociais, vai para a praia, chegou lá na praia, de biquíni, manda tirar uma foto para postar onde? Nas redes sociais. Para quê, irmãos? Né? Para quê? Para que alguém lhe deseje, para que alguém seja despertado, né? no seu desejo lascivo. Né? Lembre-se que a lascívia é pecado. Né? Lascívia. Lascívia não é o nome de uma criança, não, nem de um nome de uma menina, não. Lascívia é o nome de um pecado. Que pecado é esse? Quando alguém se utiliza do seu corpo ou de como se veste, com o desejo de despertar no outro um desejo sexual. Né? Ah, aquela coisa, eu vou usar uma roupa tal para que as pessoas me desejem, me queiram. Né? Isso é lascívia, isso é pecaminoso. Você está gerando pecado no coração de outras pessoas. Então, assim, irmãos, cuidemos para essa história de estar compartilhando aí nas redes sociais, né, mensagens sensuais, pornográficas. Além disso, a ética cristã, ela requer o quê? Integridade. E aqui a gente falou inicialmente, eu queria que alguém já lesse 1 Tessalonicenses 5:23, por favor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam conservados íntegros. A gente já falou inicialmente, íntegros, inteiros, não sejam divididos. Que vocês sejam as mesmas pessoas na igreja, no trabalho, nas redes sociais, que não haja diferença, né? Então, conservem-se coerentes consigo mesmo, né? Não seja aquela moça, aquele rapaz alegre, comunicativo nas redes sociais e fora disso, seja alguém, né, fechado, emburrecido, bruto, porque isso é sinal de falta, né, de inteireza, né? E principalmente inteireza de caráter. Quando alguém, né, nas redes sociais denigre facilmente a imagem de outras pessoas, mas fora das redes sociais, né, a pessoa é paz e amor, né, tranquilidade, né, com relação àquilo ali. Eu costumo dizer o seguinte, que costumo e oriento vocês, né? Se no dia que vocês tiverem um conflito em redes sociais, conversem pessoalmente,
Não tentem resolver pelas redes sociais, não, porque quando a gente vai conversar pessoalmente, a gente vai ouvir o tom, a gente vai ver os olhos da pessoa, a gente vai ter uma série de outras informações que a gente vai colher quando a gente encontra a pessoa pessoalmente. Então, assim, em vez de ficar discutindo, batendo boca em redes sociais, né, vá conversar com a pessoa pessoalmente, né? E aí você vai perceber o quê? Que pessoalmente, muita coisa que a gente imaginava é fruto da nossa imaginação apenas, né? Não era realmente aquilo que estava acontecendo. Agora, quando a pessoa, lá nas redes sociais, não sustenta na vida real o que ela diz, isso é um problema de caráter, né? É um problema de caráter. A pessoa está dizendo uma coisa lá e na realidade, na vida, é outra. Então, é um problema de caráter. E aí, essa pessoa, se for um cristão, precisa ser trabalhado. Se for alguém incrédulo, que é típico, né, de quem não teme ao Senhor, né, que anda e que é balançado aí na força dos ventos, né, que vai na direção dos ventos, não numa direção certa que Deus nos dá. Então, assim, a gente precisa até se abster de ter um certo relacionamento com essas pessoas, como diz lá o Salmo 1º, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? E não se detém no caminho dos pecadores. Então, assim, se o cara tem lá uma falta de caráter dessa e a gente continua se relacionando, cedo ou tarde isso vai respingar em você, respingar na gente. Então, assim, tome cuidado com esse tipo de postura aí, essa duplicidade de caráter. E aí, encerrando, né, agora, vamos para a parte final da nossa lição. Até aí, tudo tranquilo, irmãos? Tudo tranquilo, né? Se quiserem falar, aguarda um pouquinho aí que a gente vai dar um espaço para o final. Aí, quais são os critérios para a gente compartilhar? Eu vou compartilhar um pouco rápido aqui, não precisa ler versículo por versículo, não. Depois vocês revejam a lição. Lá na liçãozinha da revista tem, e vocês vejam os versículos. Então, quais são os critérios? Pergunte sempre, né, ao compartilhar algo, se o que você está compartilhando edifica, né? Edifica, ou seja, traz luz, entendimento às pessoas que vão ler aquilo ali. Além disso, perceba se o que você está compartilhando promove a causa de Cristo. Porque tem coisas que não promovem a causa de Cristo, promovem a causa dos homens, né? Promovem a causa do partido A, B ou C, mas não promovem a causa de Cristo. Além disso, pacifica, ou seja, gera paz ou é questão que vai gerar contenda, né? Que vai gerar inimizade, tá certo? Então, assim, a gente precisa entender isso aqui. E é confiável? Eu sei a fonte onde foi que eu encontrei isso aqui, eu realmente vi isso, né? Eu li, eu sei de onde é que isso aqui veio, ou será que eu estou compartilhando algo que alguém passou para mim, que já tinha passado de outra pessoa, que pegou de outra pessoa, que passou para outra pessoa? E aí você não sabe de onde isso veio e acaba compartilhando e você não sabe a fonte, e acaba que muitas vezes essas coisas são mentirosas, são fake news, né, que acabam quebrando aí o princípio da verdade, como nós falamos aqui. Então, vocês depois leiam esses versículos em casa, certo? Para vocês poderem conferir cada causinha dessa daqui. Lá na revistinha tem, vocês podem observar lá. E quem não tem, pode depois ver esses versículos aqui. O vídeo vai estar disponível lá no canal da igreja. Vocês é só olharem lá e conferir, tá bom? Vamos lá, para a última parte agora. Aí vem o último tópico, que eu achei muito interessante o pastor ter falado sobre a família e as redes sociais, né? As famílias, será que as famílias são afetadas, irmãos, com as redes sociais? Será que o nosso casamento, a criação de filhos, né, tem sofrido influência das redes sociais? Óbvio que tem, né? Óbvio que tem. E aí a gente vai ver essas influências. Vamos ver agora essas influências, certo? Eu queria aqui ler essa frase que está lá na nossa revista. O pastor Ornilo diz assim. O pastor Ornilo diz assim: a família deve ser o lugar onde os relacionamentos saem da esfera informativa para uma profundidade afetiva e reflexiva acerca de quem somos. Observe isso aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que dentro de casa a gente não está só se informando. A gente também demonstra o que dentro de casa? Afeto, né? Ou seja, afeto, reflexão. A gente quer saber realmente acerca do outro, do que o outro está passando. A gente quer sentir com ele, né? A família, dentro da família isso acontece, ou pelo menos deveria acontecer. Aí onde ele diz, onde seus membros não apenas sabem o que se passa com o outro, né?
Isso aqui muitas vezes acontece quando as famílias estão o contato é resumido a redes sociais. Você sabe o que está acontecendo na vida do outro. O outro viajou, o outro saiu, ele não está em casa, mas você não sabe mais do que isso. Você não sabe mais do que a superfície da vida alheia, da vida daquela pessoa com quem você convive. Isso é problemático. E aí diz, mas cuidam, compreendem, trocam-se, convivem e forjam o caráter de seus entes que convivem no mesmo ambiente, né? Então, olha só a importância da família, né? E aí, como é que as redes sociais elas acabam afetando, então, a família? Eu trouxe aqui para vocês, né, baseado na revista, né, como as redes sociais afetam a família. São algumas orientações que vocês precisam atentar, estarem ligados, vigilantes, porque isso aqui pode ser problema na sua família. Primeiro deles, né, a substituição de afetos por símbolos religiosos, ou melhor, por símbolos religiosos, coisa nenhuma, né? Por símbolos, né? Por exemplo, tem gente que prefere mandar uma flor aqueles emojis, né? Que são aquelas imagenzinhas que tem lá no celular, do que ir comprar uma flor na floricultura e entregar à sua esposa, né? Então, assim, irmãos, a gente não pode substituir, né, os afetos, né, do estar junto, do entregar a flor, do dar o abraço, do cheiro, por símbolos. Quando isso acontece, né, o que é que acontece? As redes sociais estão sendo prejudiciais à família, né? E isso não pode acontecer. Além disso, a concorrência no relacionamento conjugal. Tem gente que passa mais tempo, né, nas redes sociais, zapeando para cima e para baixo, ao invés de estar ali atentando para sua esposa num momento específico, né? Eu conheço casais que vão dormir e quando eles vão dormir, a briga poxa, eu quero ir dormir e ela está vendo o celular, ele está vendo o celular. Ou, às vezes, até um momento, né, de intimidade do casal não acontece por quê? Por conta do celular que está lá tomando lugar e tal. Então, assim, concorrência. Quando as redes sociais se tornam concorrência dentro do relacionamento, isso é um problema. Então, você que está ouvindo aí, que tem esse hábito, reveja. Eu não estou dizendo que você não deve consultar o celular antes de dormir, até porque eu faço isso, minha esposa sabe muito bem. Mas, assim, quando se torna uma concorrência dentro do relacionamento conjugal, isso aqui é extremamente prejudicial à família, tá certo? Além disso, a infidelidade conjugal. Existe hoje o adultério virtual. O que é o adultério virtual? São pessoas que estão lá, né, cometendo adultério pelo Facebook. Está lá se envolvendo em relacionamentos com pessoas pelo Facebook. Recebeu um convite, começa a conversar e vai aquela troca de informações e começa a um cobiçar o outro enquanto os dois são casados. Né? Isso é problemático. Lembre-se o que diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28, que o pecado não só é o ato de cometer, mas aquele que já olhou para o próximo, né, com um desejo, né, de tê-la para si ou de tê-lo para si, já cometeu o quê? Adultério, né? Já cometeu adultério. E as redes sociais muitas vezes favorecem isso, porque estão lá imagens, fotos que as pessoas podem desejar, né? E aí o adultério acontece. E, por fim, né, a questão da educação de filhos, né? As redes sociais, infelizmente, geram nos nossos filhos, né, uma incapacidade de reflexão profunda. E aí a educação deles é afetada por quê? Porque eles vivem num mundo superficial, de leituras rápidas, de mensagens rápidas, de coisas que estão só a ponta do iceberg, né? O iceberg, a gente sabe que tem a pontinha lá, mas embaixo dele existe, né, um mundo de gelo, né? Então, assim, alguém que consulta, vive nas redes sociais, jovens que vivem nas redes sociais, às vezes são prejudicados porque eles não conseguem refletir um pouco mais profundo. Se você começa a conversar, como eu conheço casos, né, eu já experimentei isso, de chamar a uma reflexão, a pensar um pouco mais, a pessoa fica já, né, sem querer ir à frente, né, numa reflexão, sem querer usar a mente, sem querer pensar. Então, assim, na educação dos nossos filhos, precisamos estar atentos para que as redes sociais não gerem essa pouca reflexão por parte dos nossos filhos. O que eles dizem lá, levem eles, cogitem
cogitem aquilo que eles estão dizendo, para que eles aprendam a pensar, né? Alguém me disse essa semana que eu tenho esse hábito de sair perguntando, de ensinar por meio da cogitação, né? E, de fato, eu não me dou conta disso, mas às vezes eu estou lá cogitando, perguntando, e a pergunta estimula a pessoa a pensar sobre o que ela está fazendo, né? E aí a gente pode fazer isso com relação aos nossos filhos. Vamos perguntando a eles, vamos levar eles, estimular eles a uma reflexão mais profunda, ao invés de pegar banners de redes sociais e acreditar naquilo ali como se fosse verdade. Porque aí é pouca reflexão, é uma superficialidade, isso aí não faz parte de uma educação cristã, né, como deve ser dita, né? A educação cristã deve nos levar à inteligência, a relacionar ideias ao que está acontecendo no mundo à nossa volta, para buscar entendimento da parte de Deus, tá ok? Vamos agora para as aplicações, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que eu acho que até a gente foi até demais hoje, né? Primeira delas, a primeira aplicação: vigie seu coração para que as redes sociais não te dominem, certo? Rede social não é problema, mas se as redes sociais estão dominando seu coração, dominando sua vida, né, assim como qualquer outra coisa nesse mundo, isso se torna um problema, certo? Um problema. E se você já se encontra dominado, né, você já começa a ter tremedeira, se passar muito tempo distante de uma rede social, eu lhe oriento que você ore, peça graça a Deus, peça ao Senhor, converse um pouco mais sobre isso também com uma pessoa de confiança, né, para que vocês juntos orem e peçam a Deus aí que livre desse domínio das redes sociais. Elas devem ser utilizadas, né? Devem ser utilizadas, mas como servas nossas, e não como nossos senhores, né? Então, redes sociais precisam estar no seu devido lugar. Segundo, lembre-se de que o pecado está no seu coração, né? O pecado não está nas redes sociais, né? E as redes sociais, elas podem amplificar. O que quer dizer isso? Elas podem se tornar maior o potencial de cometer tal pecado. Se alguém pensa, por exemplo, em se prostituir, né, as redes sociais, a um clique, você pode fazer isso, né? A um clique você pode ter imagens pornográficas, você pode encontrar prostitutas e tudo mais. As redes sociais só potencializam o pecado. Então, assim, o pecado não está nelas, mas se você usa elas com esse propósito, então você vai encontrar, e isso vai ser encontrado bem facinho. Então, assim, tomem cuidado, né? Essa ferramentazinha aí, celular, é um perigo, principalmente nas mãos de crianças, né? No meu aqui mesmo, hoje eu deixei 2 dias sem celular. Hoje foi que ele pegou o celular dele, né? Porque eu estou ensinando ele a se disciplinar. Ter a hora do jogo dele, que ele gosta de jogar lá pelo celular. Então, assim, são 2 horas. Se passou disso, né, eu tomo o celular e passa 2 dias, 2, 3 dias. Já disse até a ele que se ele continuar desobedecendo, vai passar 3 dias ou 4, até uma semana sem pegar no celular, né, até que aprenda a dominar o celular e não se deixar de dominar por ele. Então, assim, a gente tem que ter cuidado do celular nas mãos de criança, porque uma criança ela pode facilmente acessar um site pornográfico, né? Eu conheço um caso aí de uma família que a menininha lá, olhando, botou lá no Google uma palavra, a palavra foi relacionada a outra que levava para um site pornográfico. E aí, de repente, os pais chegaram lá, estava a menina olhando lá, né, cenas de nudez e tudo mais, uma coisa absurda. Os pais ficaram horrorizados assim, depois decidiram não deixar a criança com o celular. Então, tomem cuidado aí com os filhos de vocês. Se vocês têm filhos pequenos e aqueles que ainda vão ter, né, estejam atentos em relação a isso. E, por fim, cuide de sua família, meu irmão. Cuide de sua família, né? Casamento e filhos. Priorize a presença física. É sempre mais interessante, sempre mais saudável, né? A presença física do que simbolismos virtuais, né? Ou seja, você vai lá e manda uma mensagenzinha, um emoji sorrindo, dando um okzinho, um belezinha. Isso é até legal, mas o mais importante, a gente sabe muito bem, por necessidade, é que a gente tenha a presença física da pessoa, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos filhos, né? Então, priorizem isso em nome de Jesus. Eu espero que vocês possam refletir em tudo que foi dito aqui e fazer um bom uso dessas informações na relação de vocês com as redes sociais. É assim que nós, cristãos, né, acreditamos, pensamos nas redes sociais. Não é aquela postura de é do cão, do diabo,
né? Como uma pessoa uma vez disse lá no interior que eu morava, né? Dizia o seguinte, que o computador era o caixote falante, né? Era o caixote falante do diabo, era o meio que o diabo ia utilizar, a besta ia utilizar para dominar o mundo. Certo, ela pode até utilizar para dominar o mundo, mas ela por si só não é pecado, né? Então a gente não olha para as redes sociais assim, é porque está lá, é algo novo, a gente vai condenar, é do diabo e tal. Não, não é assim. A gente precisa entender a relação criação, queda e redenção. Deus cria as coisas boas, o pecado vem, distorce as coisas que Deus criou, mas Jesus vem e redime, salva aquilo que o pecado distorceu. E as redes sociais, elas foram distorcidas pelo pecado, né? E nosso papel é redimir, é fazer com que elas glorifiquem a Deus, fazendo bom uso delas. Que Deus aplique essa lição nessa manhã, né? Que nós venhamos entender isso para a glória do seu santo nome. Amém, irmãos? Vamos agora para as dúvidas. Alguma dúvida, alguma colocação que os irmãos queiram fazer, fiquem à vontade. Pastor, é só uma observação.